Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? É uma alegria conversar com vocês nessa manhã de terça-feira. E hoje eu gostaria de mandar um recado a você que se sente deprimido, para baixo, talvez acordou com uma sensação estranha, com angústia no seu coração, ou que não vem apenas do dia de hoje, mas talvez há algum tempo você já se sente assim, deprimido, com perspectivas pessimistas a respeito da vida. Talvez você tenha uma razão aparente para se sentir assim. Talvez seja a morte de alguém querido, talvez seja a situação de desemprego que você se encontra, ou talvez seja porque você não consegue encontrar um par ideal, um companheiro, uma companheira, para você dividir a sua história com ela ou com ele. Talvez seja algo sem razão aparente, sem motivo tópico que defina o porquê daquilo que você está sentindo. O fato é que a depressão, a angústia, ela é preliminarmente algo que provém de uma visão negativa sobre si mesmo ou sobre o mundo. Geralmente o deprimido sente que não há saídas. Geralmente o deprimido olha para as realidades e não consegue encontrar movimentos de mudanças positivas. Não consegue enxergar como melhorar as situações. O deprimido geralmente só enxerga aquilo que ele não tem e não aquilo que ele possui. O deprimido geralmente parte do ponto de que não é possível transformar as realidades, não é possível enxergar a história com outros olhos, não é possível fazer novas interpretações e novas ressignificações da existência, o que não é verdade. É possível sim enxergar a vida com outros olhos, é possível sim encontrar saídas, é possível sim perceber a existência sob novas perspectivas, mas o deprimido não encontra um modo, uma forma, uma maneira de sair desses pensamentos negativos. As Escrituras ensinam a gente a depositar as nossas ansiedades a Deus com ações de graças e com súplicas. Eu não quero dar nenhuma fórmula mágica para você que está deprimido hoje. Eu só quero apontar alguns caminhos que você mesmo precisa percorrer, que você mesmo precisa pensar a respeito desses caminhos e talvez se locomover na direção deles como quem está, de fato, lutando pela vida, não desistindo da existência. Porque a pior coisa que existe é quando alguém entrega o jogo, quando alguém joga a toalha, quando alguém faz do seu quarto a sua morada para sempre. A pior coisa que existe na vida é um espírito deprimido. É alguém que quando chega nos ambientes não agrega valor, não ajuda a tornar as pessoas ao seu redor esperançosas, porque o próprio coração não tem esperança. A pior coisa que existe é você viver anos a fio, totalmente devastado na sua interioridade, sempre exacerbando as negatividades da vida e tornando-se cego às maravilhas que acontecem o tempo todo. O deprimido nunca é grato, o deprimido nunca agradece, o deprimido não consegue enxergar a si mesmo com bons olhos. O deprimido não consegue ter o brilho da esperança nos olhos.
Por isso eu cito a você aquele texto que diz: entregue ao Senhor com ações de graças e súplicas a sua angústia, a sua ansiedade. Uma das coisas que a gente tem que fazer quando se sente angustiado é debelá-la ou de alguma forma externalizá-la a Deus em oração. Porque Deus compreende a gente. Deus sabe que somos pó. Deus sabe da nossa capacidade de tornar a vida mais difícil para nós mesmos e para os outros. Deus sabe que há situações na vida que nos marcam, que nos machucam, que nos desestabilizam. Deus sabe disso. Jesus no Getsêmani se angustiou até a morte. Jesus também chorou. Jesus também clamou com tristeza e angústia no coração por determinadas situações que ele presenciou e também baseado em alguns sentimentos que ele possuiu em determinados momentos da sua história. Mas uma das atitudes constantes de Jesus era vigiar e orar, era conversar com o Pai, era abrir o coração, era dizer: se for possível, passa de mim esse cálice. Minha alma está angustiada até a morte. Então, não tenha medo de se abrir, não tenha medo de pôr isso para fora. Você não tem que suportar tudo, você não tem que aguentar tudo, você não tem que ser o herói, o grande homem de Deus, a grande mulher de Deus que suporta tudo calado, que suporta tudo sem esbravejar em nenhuma direção. Leia o Salmo 51, enquanto o salmista escondeu os seus sentimentos, as suas angústias, e inclusive o seu pecado. A alma dele foi se definhando, ele foi entrando em abismos cada vez mais profundos. Por isso, essa necessidade de você abrir o coração, de falar com Deus, de pôr para fora. Coloque para fora, externalizando todo o seu desejo de viver. Coloque para fora, externalizando todo o seu desejo de encontrar uma saída, de não desistir da vida, da existência, de querer enxergar as coisas sob novas perspectivas. Não coloque para fora em tonalidade de reclamação, mas coloque para fora com toda a sua entranha movida na direção de querer Deus, de querer a existência, de querer viver. Tira do fundo da sua alma aquela chama de vida que você possui. Não tenha medo de se desnudar. Não tenha medo de mostrar quem você é sem máscara. Não tenha medo de colocar todas as suas vísceras para fora, porque Deus sabe quem você é. Você nunca enganou a Deus. Você pode ter enganado os outros com a sua tentativa de provocar uma imagem diferente daquilo que você é. Você pode até ter enganado a si mesmo com suas palavras, articulações, com as suas expectativas idealizadas, mas você nunca enganou a Deus. Por isso, abre o coração. Talvez você nunca chegou de fato a orar como sendo Deus o seu Pai. Já passou da hora. É momento oportuno para você fazer isso. Conversar com Deus sem nenhum tipo de ritualismo, liturgia, nenhum engessamento da realidade. Pelo contrário, dê a si mesmo a oportunidade de descobrir quem é Deus, o amor e a misericórdia de Deus. Ela sempre esteve presente em nossa vida.
Nós sempre fomos cobertos pela graça e pela misericórdia, mas nem sempre a gente tem a percepção exata disso. Portanto, abra o coração, como você nunca fez. Dê tempo a si mesmo diante de Deus para se deixar conhecer pelas suas palavras, porque Deus já te conhece, mesmo que você não diga nada. Mas se ofereça em palavras, urre se necessário, clame, grite profundamente e dê tempo ao tempo, porque às vezes a ferida precisa de tempo para curar, às vezes o luto precisa de tempo para ser elaborado, às vezes a gente quer resolver tudo da noite para o dia, a gente quer soluções rápidas, a gente quer que as coisas se resolvam o mais rápido possível e nem sempre é assim. A vida, apesar de toda essa correria, de toda essa exacerbação da velocidade, ela precisa do tempo necessário. Faça esses movimentos na direção de Deus com súplicas, mas também espere o remédio de Deus ir fazendo o seu efeito paulatino em nós. Porque não há soluções rápidas. Pode ser que numa emergência Deus promova uma solução rápida para você. Que venha uma ideia, que venha uma percepção milagrosa na sua direção. Eu já vi Deus fazendo isso em mim, eu já vi Deus fazendo isso na vida de outras pessoas. Mas muitas vezes há a necessidade da paciência, do clamar e esperar, do buscar e ter a paciência de quem persevera crendo, mesmo contra a desesperança do seu coração. Talvez seja importante você encontrar um profissional, porque há certas depressões, há certos tipos de tristeza angustiosa que são químicas, que são de ordem psicológica, mas que exigem a intervenção de remédios. Às vezes a gente tem aquela noção, aquele pensamento de que ir a um psiquiatra, um psicólogo, é coisa de doido, é coisa de gente desmiolada. Não, esses profissionais existem porque eles podem nos ajudar a nos enxergar, eles podem deflagrar processos psicológicos que são reversíveis. Eles podem nos ajudar a perceber influências externas e internas que a gente não está percebendo. Se conhecer é saudável, é curador para cada um de nós. Cogite a possibilidade de procurar um profissional para te ajudar na sua angústia, na sua dor. E além de um profissional, cogite a possibilidade de conversar com um amigo, com uma amiga madura, que de fato te queira bem, que não seja julgador, que não seja alguém que vai pegar os conteúdos da sua alma e vai tratar isso como que jogando pérolas aos porcos. Converse com alguém, abra o coração, peça oração a essa pessoa, peça os ouvidos dessa pessoa emprestado, alguém que anda com você já há algum tempo, alguém que não vai se aventurar dando palpites na sua existência simplesmente porque quer se sair bem na história. Abra o coração. Talvez esses caminhos possam ser o início do processo da sua restauração. Talvez esse conselho que eu estou te dando, unido àquela mensagem de alguns dias atrás, onde eu falei a respeito do recomeço, podem ser ferramentas úteis para você que está passando por esse momento de depressão, de tristeza, de angústias profundas e de um estado mental que talvez dure semanas, meses ou está durando até anos. Isso pode, de fato, te ajudar a sair dessa
não de forma precipitada, mas com toda a paciência e perseverança necessária. A minha oração por você nessa manhã é que você consiga se reerguer, é que você se levante desse leito psicológico, espiritual que você se encontra, e que você encontre o rumo, o caminho de uma vida esperançosa, de fé, de conhecimento e de crescimento na graça de Jesus. Conte comigo. Você tem o meu ombro para chorar. Você tem os meus ouvidos para te ouvir nesses momentos. Conte comigo. Que Deus te abençoe. Estamos juntos nessa jornada. Você não está sozinho.